Olá, amados. Eu sou o pastor Lourildo Costa e novamente aqui estamos para estudarmos mais uma de nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Nós pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Os endereços de nossas igrejas brasileiras são os seguintes: no centro, município de Quatis, estado do Rio de Janeiro, Rua Delfim Frois, número 55. Também no centro, município de Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais, Rua Governador Valadares, número 350. Bairro Freitas Soares, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, Rua 9, número 164. Quilômetro 5, município de Pinheiral, estado do Rio de Janeiro, Rua Benjamin Constant, número 3907. Bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, Rua Manuel Martins, número 35. Distrito de Santa Isabel do Rio Preto, município de Valença, estado do Rio de Janeiro, Rua Rodovia, número 20.934. Bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Neste endereço está a nossa sede, Rua Rubens Simões, número 304. Também bairro Vista Alegre, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Temos ainda nossas igrejas no estado de Santa Catarina, município de Forquilinha, estado do Paraná, município de Amaporã, e brevemente no estado de Mato Grosso do Sul. No mês de outubro estaremos em uma comissão ali no estado de Mato Grosso do Sul, inaugurando mais uma de nossas extensões do Ministério Missão Europa no Brasil. E temos ainda o nosso trabalho social na Índia. A Índia está sendo beneficiada com trabalhos sociais, trabalhos missionários realizados pelo nosso Ministério Missão Europa no Brasil. Bem, queridos, este é o nosso livro, Pneumatologia. É um livro que trata da terceira pessoa da Trindade, que traz doutrinas relacionadas ou referentes ao Espírito Santo. São 160 páginas, um livro editado pela Líteres Editora. Vocês poderão encontrá-lo no site da Líteres ou em alguns dos endereços elencados aqui de nossas igrejas do Ministério Missão Europa no Brasil. E também a nossa revista. Temos ainda algumas unidades. Revista do Obreiro, que tem por temática Obreiro Aprovado. Temos aqui matérias, palavras pastorais, comentários de todos os pastores das nossas igrejas aqui no Brasil e também grande parte dos pastores das igrejas na grande Europa. E as matérias de capa, tempos trabalhosos ou difíceis. É uma matéria que foi elaborada pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro. Também uma entrevista
com o pastor Renato Boni, pastor da nossa igreja em Milano, Bollate. Pastor Renato é o primeiro vice-presidente da Convenção Internacional Ministério Missão Europa, COIMEP. E uma matéria interessante que trata da procedência natalina. Uma matéria escrita por mim e estamos elaborando um livro que já está no prelo e brevemente nós o teremos à disposição dos nossos leitores. Nós temos aqui a capa do livro, que tem por título O Etnicismo Babilônico, Ontem e Hoje. Aqui nós comentaremos como o paganismo perpetuou-se com a religiosidade. E desde Nimrod, que foi da linhagem de Cã foi um dos 3 filhos do patriarca Noé, sobrevivente do dilúvio, e por causa do pecado de Cã, toda a sua descendência foi amaldiçoada. E então nasce Nimrod, filho de Cush, neto de Cã. E a partir de Nimrod começa-se então a propagação do paganismo em toda a face da terra e que tem influência ainda hoje na maioria das igrejas evangélicas. Então nós veremos que o Natal, por exemplo, da forma que é comemorado hoje, tem origem pagã. E temos aqui o comentário do nosso prefaciador, o apóstolo José Antônio de Castro, disse assim: o que este livro irá tratar parece ser uma situação irreversível aos nossos olhos, mas não é. A Bíblia relata no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta, ou seja, a árvore pode ser cortada, mas ao receber água, ela reverdecerá. Então é um livro bastante interessante que tem por objetivo difundir a verdadeira origem de muitas das festas que são comemoradas como se fossem sacras, mas na realidade são festas pagãs. Bem, a nossa revista, Ebenezer Dominical, é a revista da nossa escola bíblica dominical. O comentarista é o pastor Renato Boni, pastor da nossa igreja em Milano. E este trimestre estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. Bem, hoje estudamos a lição número 7, lição de 18 de agosto do ano de 2024. E o título é A Parábola dos Talentos, parte 2. É uma continuidade da lição da semana passada, que trata sobre os talentos. O texto áureo fundamenta-se na epístola do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. E cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Verdade aplicada. A parábola dos talentos foi uma exortação dada por Jesus aos seus seguidores para que utilizassem seus talentos e assumissem seus riscos a serviço do reino dos céus.
e os 3 principais objetivos específicos desta lição. Entender a resposta do Senhor como uma reação à fidelidade do cristão. Pôr em evidência a fé genuína em Deus, através das obras realizadas. Alertar a igreja sobre a prudência de estar preparada para o acerto de contas. Os textos de referência são os mesmos da lição anterior. Está registrada no capítulo 25 do livro de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Na introdução, o pastor Renato Boni fez a seguinte advertência. A parábola dos talentos, explicada por Jesus, ensina-nos que não devemos negligenciar os dons que Deus nos concede. Seus verdadeiros seguidores sabem aproveitar todas as oportunidades oferecidas por Ele e, por isso,
obtém bons resultados. Somente os desleixados desperdiçam as oportunidades que recebem. E o título do tópico 1: a resposta do Senhor foi uma reação à fidelidade dos servos. O Senhor os chamou bom e fiel, afirmando que tinham sido fiéis no pouco. Tanto um como o outro foram elogiados, honrados e receberam o prêmio. Por isso entraram no gozo. Os servos fiéis participaram do banquete para comemorarem. E o subtópico 1.1 tem por título o terceiro servo. O terceiro servo, diferentemente dos dois primeiros, não agradou ao Senhor pela confiança depositada nele. Em seu discurso, o terceiro servo afirmou que seu senhor era rigoroso, entre outras características. Ele se justificou dizendo que teve medo e então enterrara o seu talento. Talvez aquele servo se sentiu diminuído e injustiçado por ter recebido somente um talento. Por despeito ou movido por um sentimento de indiferença, ele preferiu enterrar o seu talento. Aquele servo poderia ter buscado ajuda junto aos banqueiros, mas não o fez. Ele não se importou, não deu valor à confiança que o seu senhor havia depositado nele. Talvez esperasse por algum elogio, por ter reservado ou preservado o talento e o restituir ao seu senhor. E o tópico 1.2 diz: o que ele ouviu foi um triste juízo. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 25, versículo 26. Aquele servo mau não era um mau servo, pois recebeu confiança e talento do seu senhor. Seu comportamento, porém, foi negligente e indiferente. Ele não cumpriu o seu dever como servo e, por isso, além de não receber elogios e recompensa, acabou perdendo o talento que havia escondido, ou seja, seu trabalho foi perdido. Subtópico 1.3. Jesus declarou: ao que tem será dado. Ao que tem será dado. Porque ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 25. Na parábola em questão, o servo negligente tornou-se devedor por não ter multiplicado o talento, e o que possuía foi-lhe tomado para pagar a dívida. Por isso, o termo até o que tem lhe será tirado. Ser excluído da sociedade sem Deus equivale a trevas, a sofrimentos e ranger de dentes. Tópico número 2. A vontade do Senhor. Deus, certamente, quer que todos nós tenhamos, por meio da fé genuína, boas obras. Pois fé sem obras e serviço é uma fé morta. Fazer a obra de Deus traz satisfação ao cristão no reino de Deus.
Um simples copo com água dado com amor e sinceridade produz recompensa. Assim sendo, todos nós podemos fazer algo na obra, tendo em nossos corações uma certeza. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo número 12. O Senhor cedo vem e trará a recompensa para cada um segundo as suas obras. Subtópico 2.1. Devemos granjear os talentos recebidos do Senhor. A parábola dos talentos ou a parábola das minas faz-nos refletir de que cada um de nós recebe diferentes dons ou capacitação para ser útil e contribuir para a edificação do corpo de Cristo, servindo ao próprio Deus e à sociedade onde vivemos. A maneira como nós granjeamos o talento que Deus nos confia terá efeitos no futuro, ocasião em que os talentos que nos foi confiado por Deus será por Ele requerido durante a prestação de contas. Subtópico 2.2. Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Nesta parábola, a respeito dos talentos, Jesus explicou que um homem de posses confiou suas finanças a 3 de seus servidores. A um ele deu 5 talentos, a outro servo 2 talentos e a outro apenas 1. É interessante salientar que o Senhor confiou a cada servo exatamente o que lhe seria possível de acordo com a capacidade de cada um. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2 talentos, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo número 15. Subtópico 2.3. Servir ao Senhor com amor. Esta parábola dos talentos serve como advertência de que devemos servir ao Senhor com amor verdadeiro e não o servir movido pelo medo, conforme agiu o terceiro servo. Se servirmos ao Senhor movidos pelo medo e pela insegurança, ocultaremos os talentos que Deus nos concedeu e perderemos a oportunidade de sermos úteis à obra do Senhor. Foi o Senhor da seara quem nos confiou os dons e os talentos segundo a nossa própria capacidade. Deus é amor e por isso devemos servi-lo com amor em retribuição a tudo o que dele recebemos. O título do tópico número 3, a variedade de talentos. A diversidade de talentos. Existem pessoas que têm bastante capacidade. Em contrapartida, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo número 10. A quem é dado muitos dons, muita responsabilidade ser-lhe-á cobrada, pois foi o próprio Deus quem nos confiou esses dons. Quem tem pouco talento não significa não ter competência para desenvolver o talento que recebeu para granjear. Cada um de nós pode e deve cooperar para o crescimento do reino de Deus. E o subtópico 3.1.
Esconder talentos é descaso com o Senhor do reino. Ocultar o dom ou o talento que Deus nos concede é um ato de desconsideração com o Senhor. Ele nos confiou algo tão precioso e não podemos menosprezar o dom que Ele nos deu e fazer mau uso dos talentos que nos confiou. Não existem justificativas para não aplicarmos os nossos dons e talentos pessoais e deixarmos de contribuir para o crescimento do reino de Deus e sermos canal de bênçãos para outras pessoas. Se falharmos e esconder os talentos que Deus nos deu, não podemos sair inocentes, sabendo que a cada um foi dado conforme a sua capacidade. Subtópico 3.2. Não é quantidade, mas qualidade. Não é a quantidade de talentos recebidos que é o mais importante para o Senhor do reino. Deus leva em consideração a maneira e o zelo como cuidamos dos dons que dele recebemos. O servo que foi contemplado com 5 talentos granjeou outros 5 e apresentou 10 talentos para o seu senhor. O outro servo que recebera 2 talentos, da mesma forma, granjeou outros 2 e prestou conta de 4 talentos. Ambos receberam a mesma recompensa do seu senhor. Se o terceiro servo, que recebera apenas 1 talento, tivesse o mesmo cuidado e agido conforme os outros 2, ele também haveria de receber porção dobrada do que recebera para cuidar, já que o seu senhor tinha muitos recursos. Respondeu-lhe o seu senhor: devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 25, versículos 27 a 29. E o título do subtópico 3.3, o risco de tornar-se inútil. Segundo o desfecho da parábola do talento, o terceiro servo adotou uma atitude totalmente contrária à expectativa do seu senhor. De acordo com seu argumento, ele agiu por medo do seu senhor e resolveu enterrar o único talento que lhe fora confiado. Durante o acerto de contas, ele foi confrontado pelo seu senhor e tentou uma justificativa para fundamentar sua inatividade. Sua visão estava totalmente equivocada e isso mostrou que ele desconhecia por completo o caráter do seu patrão. O senhor, contrariado, destacou o ato negligente do servo inútil e advertiu-lhe que deveria, pelo menos, ter depositado todo o dinheiro que recebera em um banco, a fim de obter o rendimento de juros. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Ainda capítulo 25 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 25, versículos 26 e 27.
Concluindo esta lição, o comentarista assim encerrou: ao concluirmos esta lição, que possamos fazer uma autoanálise e avaliarmos se estamos utilizando os talentos e dons que Deus nos concedeu. Que tenhamos a mesma visão dos 2 primeiros servos, que foram zelosos e fiéis. Nossa missão é contribuir para a expansão do reino de Deus e alegrarmos o nosso Senhor. E assim então encerramos esta 7ª lição, e no próximo domingo, dia 25 de agosto, aqui retornaremos com a parábola do joio e do trigo. Ebenezer Dominical é o nosso manual de estudos e estamos neste trimestre tendo lições sobre as parábolas de Jesus. Pneumatologia, só reforçando o nosso anúncio, é um livro que trata da doutrina, um estudo sistemático da 3ª pessoa da Trindade. Trata este livro da doutrina ou doutrinas sobre o Espírito Santo, a 3ª pessoa da Trindade. E o nosso novo lançamento, Revista do Obreiro. Adquirem-na em qualquer uma de nossas igrejas, qualquer um dos endereços elencados aqui no início. E temos por temática o Obreiro Aprovado. Apenas R$20. Uma revista que traz mensagens edificantes de todos os pastores das nossas igrejas. E, conforme já dissemos, provavelmente ainda no próximo mês, meados do próximo mês, já teremos um novo lançamento. O Etnicismo Babilônico Ontem e Hoje. É um livro que trata do paganismo, como o paganismo perpetuou-se com a religiosidade. Reserve o seu exemplar e brevemente nós já o teremos em mãos para repassá-lo aos nossos leitores. Até o próximo domingo, se Deus disser que sim, aqui retornaremos com mais um comentário das nossas lições bíblicas. Que Deus, em Cristo Jesus, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, a todos continue abençoando de forma rica e abundante. Até lá, se Deus quiser.